Em última instância, a grande pergunta é: fazemos por merecer? Por merecer a existência, a vida, esse mistério magnífico do qual nós participamos e não conhecemos toda a razão? Essa vida que nós partilhamos com outras e outras formas de vida, será que nós a desperdiçamos, a colocamos fora? É interessante, porque as homenagens que a gente recebe, elas, vez ou outra, nos levam exatamente a pensar isso. Será que nós fazemos por merecer? Merecer o quê? A amizade que partilhamos, a solidariedade que nos oferece, a alegria que a gente pode ter, os momentos também de fraternidade que se tem, aquilo que é para nós uma condição de existência que não necessariamente é colocada com outras e outros. Eu penso isso no ponto de partida desta reflexão exatamente por isso. Isto é, fazer por merecer. Eu tenho um livro que eu gosto demais de uma frase que nele está, porque é uma frase que circula na internet como sendo da minha autoria. E ela não é da minha autoria. Uma das coisas interessantes é que esse livro, chamado Qual é a Tua Obra, ele tem uma frase de um estupendo político britânico do século XIX, chamado Benjamin Disraeli. Ele dizia: a vida é muito curta para ser pequena. A vida é muito curta para ser pequena. Basta que a vida curta seja para que a gente consiga apequená-la de algum modo. Claro que a vida é curta. Dura em média hoje 75 anos. 75. Alguns vão mais, outros menos. Há 100 anos, a vida média era de 42 anos. 42? Diz assim, não é possível. Meu avô foi até 90, mas quantos filhos dele sobreviveram? Minha avó foi até 95, mas lembra, se eu ouvi falar, minha avó, minha bisavó, teve 10 filhos, só 6 vingaram. A vida média era de 42 anos. Quando a gente ouve falar, por exemplo, e vou citar alguém que está bem longe, alguém como Jesus de Nazaré, que viveu até 33 anos de idade, de acordo com a narrativa dos cristãos, 33 a 2000 anos, era alguém absolutamente sênior. Nós precisamos cautela para não refletir fora desse prumo. Claro que 75 anos é pouco. Quando eu tinha 20 anos, alguém de 40 anos estava longe. Quando eu fiz 40 anos, alguém de 60 estava longe. Quando eu quebrei o joelho e tive que operar, a vida ficou longe. Quando eu fiz 60 anos, alguém de 80 está na minha cola. É pouco. É pouco. E ainda com uma encrenca, dividido em 3 grandes ciclos. Do 0 aos 25 você está se montando. Sua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva, hormonal. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o check-out. O desembarque se aproxima. Cada dia começam a desabilitar mais aplicativos. Do 0 aos 25 você monta, dos 50 aos 75 você desmonta. Pelo meio você trabalha muito, estuda muito, assiste palestra. Depois vai embora. Se bobear, desperdiçou. Já imaginou? Você fala, então eu vou largar tudo e vou viver na Ilha do Mel, em Jericoacoara, né? Vou ficar lá no Bonete, na Ilha Bela, nunca mais ninguém vai me tirar. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de ser importante onde você está. Na tua família, na tua escola, no teu trabalho, na empresa, na tua comunidade. Não é largar, não estou falando de desistência. Eu estou falando de persistência. Que é outra coisa. É claro, do 0 aos 25 você monta. Dos 50 aos 75, você sabe, eu estou nessa fase. Cada dia no meu café da manhã tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar uma rua em São Paulo, você vê um carro, fala, seja o que Deus quiser. Vocês estão rindo? Cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, certo? Mulheres não riam.
Vocês vão um dia ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. Você vai ter que escorar com veneno botulímico. Vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas. Vocês estão rindo? Por que a gente ri? Sabe por quê? Porque faz escuro, mas eu canto. Faça por merecer. Olha só. Do 0 aos 25 monta. E depois, claro. Eu vou contar uma história, ela é um pouco politicamente incorreta, mas ela serve para ilustrar isso. Um grupo de meninos, aos 20 anos de idade, sentados num bar, à noite, tomando uma cerveja. Aí um vira para os outros e fala assim, gente, ô velho, eu conheci uma menina, isso aos 20 anos de idade. Aos 40 anos de idade, o mesmo grupo está sentado, o cara falou assim, gente, mas eu conheci um restaurante. Aos 60, o mesmo grupo está ali, o cara fala, gente, mas eu conheci um médico. Vai alterando a referência em algumas situações. Nós temos uma encrenca adicional. A vida dura em média 75 anos e nós somos um animal que dorme demais. Dorme demais. Há pessoas que dormem 8 horas num dia. Isso dá 1/3 do dia. Num dia de 24, 1/3 do dia. O que significa que numa vida de 75 anos você dorme 25 anos. 25 anos dormindo. A gente encontra a pessoa numa segunda-feira, falei que você fez de fim de semana. Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar outro feriado para eu dormir 3 dias inteirinho. Parabéns, chama-se animal racional. Já pensou? Nós somos um animal que dorme demais. Nós temos uma encrenca. Nós somos um animal que come demais. Nós somos o único animal, o único, que faz uma coisa que nenhum outro faz. A gente come sem ter fome e transa sem estar no cio. Isso é uma característica só nossa. Nós somos o único animal em que a natureza não dá todas as ordens. Por isso que nós somos livres. Nós somos capazes, por exemplo, de fazer sexo sem estar no cio, que é uma coisa só nossa, e de alguns primatas, mas nós somos um outro primata, e isso só nós fazemos, o único que come sem estar com fome. É tal ponto que você acabou de jantar. Se você passar e tiver um pão de queijo, você vai e pega. Tem uma bolachinha, você vai. Alguém te oferece um amendoim, você aceita. Aliás, há uma história antiga que diz que a pessoa mais corajosa do mundo, o maior ser corajoso do mundo, é a pessoa que aceita um só amendoim. A pessoa dá, ele pega e fala que eu não, obrigado, estou satisfeito. Um sinal de valentia. Nós somos um animal que come, em média, 1,5 kg dia de alimentos. 1,5 kg dia. Você diz, não, claro, um copo de água com 500 ml tem 500 gramas. Se eu tomar 3 desses num dia, eu já tomei 1,5 kg. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. Você teve gente que tomou café de manhã, comeu um lanchinho antes do meio-dia, almoçou, tomou um lanche à tarde, já jantou, tá louco para jantar e ainda vai comer alguma coisa antes de dormir para não acordar com fome no meio da noite. 1,5 kg dia. Como tem fome no planeta? Ainda, mas não para sempre. Significa que vários de nós comemos mais, é claro. Você não daria essa média. 1,5 kg dia de alimentos, ao final de uma vida de 75 anos, dá 42 toneladas de alimentos. Enquanto você estiver vivo ou vivo, você terá comido 42 toneladas de alimentos. Sólidos, líquidos e gasosos. A questão é que nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Por isso cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que significa que ao final de uma vida, você terá deixado 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o universo não será mais o mesmo. Você terá dele deglutido 42 toneladas e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de dejetos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que mata, liquida, humilha, destrói
só para poder dormir mais do que é necessário, comer mais do que precisa e excretar em banheiros especiais. Interessante. Os programas de TV que fazem mais sucesso são aqueles que mostram as pessoas comendo, bebendo e excretando, trancados em lugares. Comendo, bebendo e excretando, a pessoa diz que não tem uma hora por dia, para ela ver lua junto, fazer uma oração, cantar, ler alguma coisa, fazer um trabalho de voluntariado. Mas ela tem uma hora por dia para ficar parado vendo na TV pessoas comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. As revistas que mais vendem são as que mostram os chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Isso é o reino da mediocridade. Depois morre. Sabe o que fala na hora que está morrendo? Eu escrevi isso no livro Qual é a Tua Obra. Eu gosto dessa perspectiva de pensar. Sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é médico ou médica sabe disso. Ela não gruda na tua mão e diz assim: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu viver mais uma hora que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais uma semana que eu quero estragar um pouco mais o meio ambiente. Sabe o que as pessoas falam quando elas estão morrendo? Quem aqui é da área sabe, ela gruda na tua mão e fala: doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia só para eu abraçar meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais um pouco, só para poder brincar com os meus filhos, que eu achei que eu não tinha tempo. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo só mais um pouco, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Quando a gente olha o passado, nós precisamos fazer uma distinção. Daquilo que vem do passado, separar o que é tradicional daquilo que é arcaico. O que é o tradicional é aquilo que existiu e existe com vitalidade e com importância. Arcaico é aquilo que não tem mais lugar, porque está anacrônico, fora de tempo, não se aplica. Eu sou professor de filosofia. A filosofia lida com pensamentos que são tradicionais, não são velhos. Platão, Aristóteles, Heráclito, Parmênides. Ou, no campo da educação, o pensamento de Piaget, de Maria Montessori, de Anísio Teixeira, de Fernando de Azevedo, de Florestan Fernandes, de Paulo Freire, de Darcy Ribeiro. São pensamentos que são tradicionais, não são arcaicos. Aquilo que algumas metodologias hoje trazem dentro da educação escolar, que retomam coisas que Maria Montessori propôs, Vygotsky, que Paulo Freire debateu, né, que John Dewey trouxe à tona, ele que tanto inspirou Paulo Freire. Isso é inovação. Cuidado com a ideia de inovar como substituição. Inovação é vitalização daquilo que está ultrapassado para que ele ganhe outra dimensão. E, claro, não é o descartar daquilo que se provou importante. Nesta hora, é difícil para uma secretária e para um secretário, quando ao assumir o governo, o conjunto do executivo deseja que você faça coisas novas. Fazer coisas novas não é, obviamente, como eu disse, descartar o que já vinha na sequência, e aquilo se provou adequado. Como disse o secretário Schneider, quando ele assumiu, né, na gestão anterior em que secretário foi, ele chamou alguns ex-secretários para conversar. Quando a professora Cláudia Costin foi secretária de Educação na cidade do Rio de Janeiro, né, apesar de todos os avisos para que não o fizesse, né, afinal, como eu disse, nunca se deve voltar a um lugar que você foi feliz um dia, né, disse os chineses, mas o Schneider não aprendeu, já tinha sido ministra e decidiu depois de ser secretária. Isso é insanidade, né? Se você observa, cautela, o que será demandado de você, secretário ou secretário municipal no nosso estado? Você que vai atuar, por exemplo, em Santa Cruz do Rio Pardo, onde nasceu minha família, ou vai atuar em Catanduva, onde nasceu minha mulher, ou vai atuar em São Paulo, onde eu vivo. Cuidado, fazer a renovação não é trazer o inédito o tempo todo, é proteger aquilo que teve capacidade de ser cuidado, descartar o que se coloca como inadequado ao projeto que venceu a eleição e ao mesmo tempo elevar o que se conseguiu. Quando eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo, após Paulo Freire, o governo anterior era o governo de Jânio Quadros,
que não teve um desempenho tão forte na área de educação. Mas, quando o Jânio Quadros assumiu, ele houvera sucedido a Mário Covas. Esse sim, um homem que com a equipe na educação jogou a educação municipal lá em cima. Quando o Jânio veio, ele diminuiu um pouco aquilo que seria a condição, mas não onde Covas tinha pego. Quando o governo de Luiz Erundina, que eu participei, pegou a cidade, nós pegamos a partir de Mário Covas. Haja vista, por exemplo, que a secretária, né, de Educação Municipal no governo Covas, que foi Guiomar Nama de Mello, tinha como sua chefe da assessoria técnica Lisete Arelaro, da Universidade de São Paulo, que foi também a minha secretária adjunta. Por quê? Porque a ideia é você levar adiante e não você simplesmente descartar. Por isso, quando dentro desse fórum se fala em superar, inovar e transformar, cuidado. Cuidado para não ficar num mudancismo que a população, inclusive, nem entende direito, que uma parcela dela significa descarte de recurso, quando, acima de qualquer coisa, é preciso ter coragem política para elogiar o adversário. É preciso, acima de qualquer coisa, ter honradez e dignidade para dizer vamos manter, porque esse é um projeto que tem sucesso e queremos superar, inovar e transformar. Claro, diz assim, Cortella, você fala isso porque você não está mais em governo, né? Fica muito mais fácil, né? A gente aprecia melhor o chicote quando tem o cabo na mão. Mas há aí uma questão de convicção política, que não necessariamente é partidária, mas que é política. Qual é a tua convicção? Como educador ou educador? Você vai ser secretária ou secretário de educação para quê? Para receber o título? Também é bom. É gostoso dizer que eu fui secretário de Educação na cidade de São Paulo. Quando alguém acha que você é uma pessoa importante, eu até brincava aqui com os colegas, né, do FNDE, porque na hora que eu sentei, que eu fui receber água, trouxeram para mim, acho que é a mando da professora Marialba, um copo de vidro, né, e não um copo de plástico. Né? Quando você é secretário da Educação de São Paulo, você ganha copo de vidro. Né? Claro que essa brincadeira tem a ver com a ideia, né, de uma certa honradez que se ocupa, mas eu não fui secretário de Educação de São Paulo para um dia sentar com o professor Carbonari e dizer, ó, você foi lá de Jundiaí e eu fui de São Paulo, certo? Jundiaí era uma das 4 maiores cidades do estado de São Paulo até o século XIX, mas São Paulo ultrapassou. Então, quem diria que há 40 e tantos anos a gente iria um dia ser secretário em cidades diferentes, mas isso, para que serviu? Para que serve? Por que o professor Carbonari hoje vai atuar com o doutor Nalini dentro da Secretaria de Estado? Um lugar difícil, complexo, né, que é complexo demais no dia a dia. E é tão fácil, né, de outro lado, você olhar o quanto que o respeito político é importante. Não é a cumplicidade. Você não pode ser cúmplice de um governo que você substituiu se o programa de governo que te elegeu é diferente daquele que estava antes. Porque a população fez uma escolha e essa escolha tem que ser respeitada. O que é diferente de respeito político? Isto é, eu sei que o que fez aquele ou aquela que veio antes de mim, há coisas que são abraçáveis, outras são descartáveis. Claro que eu tenho uma vantagem. Quem foi o secretário de Educação que veio antes de mim? Paulo Freire. Aí também não precisava, né, outra coisa. Aliás, aí era algo que caiu, né, dentro da circunstância. No entanto, se vocês observarem, preste atenção, porque uma das maneiras de não envelhecer a cabeça, a prática, é prestar atenção em quem discorda da gente. Atenção. Cuidado com gente que concorda contigo o tempo todo. Gente que concorda contigo o tempo todo, ou não gosta de você, ou não te respeita, ou está se preparando para te derrubar. Gente que gosta de você, discorda de você quando é necessário. Gente que te respeita, discorda de você quando é necessário. Cuidado, repito, com quem concorda contigo o tempo todo. Claro que você não pode conviver com alguém que só discorde, mas alguém que só concorde te deixa envelhecer. Cuidado. Um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emborrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Preste atenção em quem discorda de você de modo respeitoso. Teu melhor amigo te irrita, tua melhor amiga te irrita, sabe por quê? Porque ela gosta de você. Ó, tô pensando em comprar um carro Cortella, você tá louco, você acabou de gastar dinheiro. Pô, você não gosta de mim? Gosto. É por isso que eu tô falando.
Uma pessoa que não tem nem comigo, olha, Bia, eu estou pensando em comprar um carro. Compra. Não é bom porque movimenta o mercado. Cuidado. Eu sou casado com Cláudia, não esta, a outra que é com quem eu sou casado. E a Cláudia faz comigo uma coisa amorosa. Quando ela não concorda comigo, ela discorda. Isso é um sinal afetivo. Claro que ela não discorda sempre, senão eu não estaria com ela e vice-versa. Mas ela não concorda sempre, porque ela tem afeto por mim. Quando Paulo Freire propôs a educação como dialógica, ele não disse que a educação era reiterativa. Isto é, que ela tinha que ficar o tempo todo com todo mundo bem do mesmo modo. Ele falava de diálogo e conflito. Nesse sentido, claro, volto a isso, cautela. No dia que a minha Cláudia, concordar com tudo que eu escrevo, tudo que eu falo, tudo que eu namoro, tudo que eu danço, talvez ela tenha terceirizado, né? Aderido à portabilidade. Já imaginou? Claro que não. Preste atenção em quem discorda de você. Pode te auxiliar imensamente a superar, inovar e transformar. Eu fui secretário de Educação da capital, como lembramos. Parte do trabalho que a equipe que eu dirigi fez de bom, parte dele. Não fizemos só coisas boas, mas parte do que fizemos devemos a uma oposição muito bem feita no governo que eu estava. Porque a oposição bem feita te ajuda. Aliás, havia um vereador na época, que hoje é deputado federal, nós somos até amigos, mas na época ele infernizou a minha vida. E me ajudou imensamente. Eu agradeço sempre que o encontro. Moramos no mesmo bairro de São Paulo. E às vezes eu encontro e digo, olha, que bom que você estava lá. Porque ele infernizou a minha vida. Ele me obrigou a inovar, a transformar, a superar, a não sossegar em excesso. Mas ele me infernizou a vida. Aliás, ele era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E por isso, por lei, ele tinha o direito a me chamar para prestar esclarecimento. E toda semana ele chamava. Uma semana ele me chamou e eu perdi a paciência com ele. Cheguei, Chico, a fazer uma coisa incrível, que foi praticar desacato. Se ele tivesse notado na hora, eu tinha sido preso. É que ele não notou. Ele me perturbou tanto, que uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome do senhor para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então, certo? Claro. No entanto, eu sou grato a ele. Uma oposição frágil fragiliza um governo. Um concorrente burro te emborrece. Um adversário fraco te enfraquece. Nesse sentido, é preciso que para superar, nós sejamos capazes de prestar atenção também naqueles que de nós discordam. E em vez de supor que apenas ele é contra você. Porque há algumas coisas que quando a discordância, como eu dizia, respeitosa, ela nos ajuda. Eu tenho um colega na PUC São Paulo, na qual fui docente por 35 anos. 35. Eu tenho um colega na PUC São Paulo que a gente se detesta há 33 anos. Tudo que eu escrevo, ele escreve contra. Eu disputo um cargo, ele disputa também. Ele escreve um artigo no jornal, caiam matando. Faz 33 anos que a gente se detesta. Toda semana a gente conversa, almoça. Almocei com ele ontem. Eu preciso dele, precisa de mim. Ele faz comigo uma coisa ótima. Ele não gosta de mim, mas ele me respeita. Você não tem que gostar das pessoas no local que você trabalha, você tem que respeitá-las. Você não tem que gostar. Essa ideia do gostar universal é uma tolice. Nem dos alunos nós gostamos, de todos eles. Nem eles gostam de nós o tempo todo. Você tem que respeitar, o que é diferente de gostar. Como dizia Jânio Quadros, intimidade gera aborrecimento e filhos, né? Agora, respeito é outra coisa. Eu não gosto dele, mas eu respeito. Se a um dia me pede a indicação de alguém da área dele, ele não é da minha área, eu indico a ele. Porque se ele cresce, minha universidade cresce e eu cresço também. Mas eu não gosto dele. E eu pus isso num livro meu. Lancei o livro num sábado em São Paulo, na segunda-feira fui para a universidade com o livro debaixo do braço. Passei ao lado dele de propósito, claro. E falei, aí vi o livro novo. Ele falou, vi e não gostei. Eu falei, eu sabia que você não ia gostar porque eu te pus no livro. Ele falou, não, isso eu até gostei. Eu falei, o que você não gostou? Aquela parte que você fala sobre moral e ética, eu achei meio fraco. Eu falei, isso é inveja tua, porque você não lançou nada esse ano. O que eu fiz na hora que eu cheguei na minha sala? Fui ler.
33 anos que a gente se detesta. No dia que ele morrer, que sem dúvida será antes de mim, eu estarei segurando a alça do caixão dele e chorando, porque no dia que ele morrer eu vou ficar mais frágil. Porque eu vou perder uma das maneiras de superar em vez de acomodar, de inovar em vez de envelhecer, de transformar em vez de apenas manter. Volto a um ponto. Cuidado em educação escolar para não confundir velho com antigo. Uma aula expositiva, quando bem dada, ela é antiga, não é velha. A relação de formação de valores na escola pública era uma atenção antiga, não é velha. As ideias de John Dewey, as ideias de Comênios, as ideias de Platão, elas são antigas, não são velhas. Claro que elas não podem ser transferidas. Paulo Freire, com quem eu tive a honra de trabalhar 17 anos, aliás, ele foi meu orientador de doutorado. Paulo Freire dizia algo decisivo. Ele dizia: fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora. Atenção, isso é inovação. Fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse nessa situação. Fazer o que fez Maria Montessori não é fazer o que ela fez, é como ela faria se ela cá estivesse. Fazer o que fez o professor Fernando de Azevedo não é fazer o que ele fez, é fazer o que ele faria se agora estivesse. Há uma diferença entre inspiração e a mera reprodução. Nesse sentido, a concepção freiriana, a concepção de Vygotsky, as ideias de Emília Ferreiro, tudo aquilo que está no nosso dia a dia, a inspiração para a alfabetização. Eu fui alfabetizado numa cartilha, que algumas e alguns aqui também foram, que foi a Caminho Suave, né, da professora Branca Alves de Lima. Fazer o que ela fez não é fazer como ela fez, inclusive porque estaria ultrapassado. A Caminho Suave estaria fora de lugar. Ela tem, por exemplo, uma cena clássica, que quem nela estudou se lembra. Lá pelas tantas tinha o desenho da família. O desenho da família era o pai sentado numa poltrona lendo o jornal. Atrás, em pé, a mãe com um avental, uma bandeja e um cafezinho em cima. Mas isso é de 1954. Diz, ué, então eu descarto o Branca Alves de Lima? Não, eu tiro da inspiração pedagógica, coloco fora aquilo que não é aplicável porque é anacrônico, fora do tempo. Mas eu mantenho aquilo que era, por exemplo, a intenção silábica, a alfabetização a partir de uma determinada estrutura. Descarto eu aquilo que fez um dia, né, a professora que era daqui da região próxima a São Carlos, a professora Sodré, que era a cartilha da Sodré, que muitos aqui passaram por ela. Lá pelas tantas a professora ia ensinar encontro consonantal. Encontro consonantal, coisa difícil da criança aprender. Para ensinar o encontro da consoante D com a consoante R, a palavra e o desenho para você aprender era dromedário. Que é uma coisa do nosso dia a dia. Você está aqui em Atibaia e vai passando dromedário para todo lado. Para ensinar dígrafo, que é mais difícil do que encontro consonantal, porque parece encontro consonantal e não é. O dígrafo LH, a palavra e o desenho na cartilha da Sodré era lhama, que é outra coisa do teu cotidiano, né? Você está ali, né? E de repente um monte de lhama passando. Em 1960, que é quando eu fui alfabetizado em Londrina pela dona Mercedes, uva, lhama, dromedário, tudo bem, a gente ultrapassava, ia tropeçando. Hoje, será que vale a cartilha da professora Sodré do jeito que ela foi feita? Não. A inspiração pedagógica, a sugestão metodológica, sem dúvida. Por isso, grandes homens e mulheres na nossa área em educação não são descartáveis, eles são inováveis. E aí volto ao ponto, inovar não é só criar, o inédito é fazer com que o antigo, né, Alessio, venha à tona também. Qual é a inspiração da Undime? E que você aqui trouxe à tona a capacidade de articular, de ser uma entidade que é política, mas não é partidária. Isto é, que ela tem uma ação na comunidade, por isso ela é política, mas ela não tem uma ação exclusiva numa única direção, porque ela é uma composição, né, concertual, de concerto com C, certo? De consertar, fazer a harmonia,
uma estrutura concertual não é sempre consensual. Ela tem discussão, ela tem debate. E nessa hora, quando aqui, né, se homenageia a professora Partinti em relação à sua atividade por tanto tempo, essa homenagem é a inspiração. Fazer aquilo que se fez não é reproduzir, é dar vitalidade. Fica clara essa ideia. Cuidado porque se usa errado a palavra em educação. Às vezes quer se falar de uma escola que tem ainda o seu lugar e se usa mal a palavra, se diz que aquela é uma escola tradicional, como se tradição fosse uma coisa equivocada. O professor Carbonari e eu que fizemos filosofia, lembramos em Hegel, né? A ideia de tradição, a filosofia lida com a tradição. A ideia de tradição é aquilo que mantém vitalidade no tempo. Aquilo que já não mantém mais é arcaico. Um museu, ao contrário do que pensam os tolos, não é um lugar para coisa velha. Lugar para coisa velha é lixo ou reciclagem. Um museu é um lugar para coisa que é tradicional, que a gente quer cuidar, que a gente quer proteger.